Coríntios 17. Anelo a Cristo. Vamos ficar em pé. Anelo dar a minha alma por Ele, sentir bem perto Sua presença, anelo dar a minha alma por Ele. Amado Deus, agradecemos nesse instante, Pai. Anelamos, Senhor, estar, ó Deus, bem diante de Ti, Senhor, olhando para Teus olhos de ternura, e Deus, pedindo que o Senhor se encante aqui, Pai, com os louvores que estamos entoando. Ó Pai querido, carente da Tua graça, da Tua mão de ajuda, venha estender as Tuas mãos e abençoar, Pai, que possamos sentir a Tua presença. Ó Deus, e cada crente é responsável pelo culto, sabemos disso. Aquele que orou, aquele que trouxe o culto, terá um bom culto, Pai. Ó Deus, então pedimos no nome de Jesus Cristo que cada cristão não esteja dormindo nesta hora, mas sim acordado para o tempo do fim. Encomendamos a reunião que se segue em nome do Senhor Jesus. Amém. Anelo a Cristo, anelo dar a minha alma por Ele, sentir bem perto Sua presença, anelo dar a minha alma por Ele. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar 189, tom de mi. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu. Irmão Pedro tem um inário, ajuda nós aí. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu, deixando este mundo mal, com todos os pecados seus. Buscai as coisas lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão se declarando, que vai se passando, que Jesus falou. Venha Cristo, que Ele se reveste com o dom celeste, o Consolador. Venha Cristo, que Ele se reveste com o dom celeste, o Consolador. Como foi nos dias de Noé, que em dilúvio tudo se acabou, também nos dias de Sodoma Deus com fogo tudo devorou. Mas contudo não houve agonia como neste dia, que
que vem o Senhor. Mas contudo não houve agonia, como neste dia que vem o Senhor. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão te declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador. Amém. 190, Sol maior. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou o Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem o teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unida a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escura, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte hei de triunfar. Ou se voltar a esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos cantar? Glória a Jesus. Quantas
todo louvor seja dado a Jesus. Vamos cantar mais o 198. Mi maior. É o 197. Mi maior. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde e mais benigno. Não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Nele só, ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se tem comprazido, nele só, mas sua glória me tem repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Nele nos temos firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Nele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Nele só.
Amado e querido Deus, estamos felizes, Senhor, porque o Senhor já se faz presente aqui, Pai amado, recebendo os cânticos, o louvor e a adoração, tudo aqui que os teus filhos vieram trazer ao Senhor. Agradecemos pelas tuas bênçãos, pelo dia de hoje, pelo fôlego de vida que nós pudemos, por isso podemos ter o fôlego de vida, mais o ar que nós respiramos, a amizade e a tua palavra, que é mais importante na nossa vida. Peço, Senhor, vai abençoar as ofertas que vai ser levantado agora, Pai Santo. Abençoe cada um dos teus filhos que aqui estão presentes, que estão na live ali, que estão assistindo, outros que vão assistir, que se sintam à vontade, se sintam abençoados pela tua graça, Senhor. Abençoe, querido Deus, a continuidade do culto aqui, a tua palavra vai ser ministrada, Senhor. Eu peço a tua graça e a tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Assim seja, Deus. Amém. Lá maior. Confio em Deus, aonde quer que eu vá, na terra firme eu sobre o irado mar, e seja por aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja pois aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Ao som de Somente Crer, o pastor Claudinei está aqui para ministrar para nós. Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Amém, Senhor. Amado Senhor Jesus, com este hino universal da noiva, é o que nós expressamos, que entendemos hoje na revelação, que tudo é tomado por fé, tudo é revelação,
Tudo, ó Pai, é dado por graça e misericórdia. Pedimos o perdão, pedimos o sangue, ó Pai, e a graça inefável, o poder do alto. Venha nos lavar e purificar, Senhor. Venha nos condicionar para podermos estar aqui diante do Teu povo, nesse lugar tão sagrado, Senhor, tão tremendo, que é estar num púlpito, Senhor, e ministrar Tua santa e bendita palavra. Ajuda-nos, ó Pai, e esforça a nossa coragem. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus os abençoe. Vamos ganhando tempo. Vamos abrir a Bíblia aí, no 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Vamos trabalhar aí sobre o rei rejeitado. O rei que foi rejeitado, né? Não vamos ler todo o capítulo, vocês podem depois ler em casa. Podem ler também o capítulo 9, fala bastante sobre este grande evento que Israel, nos dias de Samuel, pede. Samuel 8? Samuel capítulo 8. Vamos ler aí alguns versículos deste capítulo 8. Uma boa noite, um Deus abençoe a todos. Amém. Uma noite fria, mas vamos aquecendo os corações e vamos mantendo aí no temor, e eu creio que vai dar tudo certo. Capítulo 8 diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, tomaram presente e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramã, e disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que eles nos julguem como tem todas estas nações, ou todas as nações. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Amém. Pode assentar, Deus abençoe. Vamos ganhando tempo. Essa história começa aí com este capítulo, um novo capítulo na história de Israel, né? Cada capítulo é uma história, e cada momento é um evento, e cada evento ele vai contando as passagens do povo de Deus, de Israel, que é o povo que representa a noiva, né? Representa a igreja, porque o Israel natural tipifica o Israel espiritual. Então, aqui vocês verem que há uma mudança de comportamento, há uma mudança, porque Samuel era juiz, rei, sacerdote e profeta. Então, Deus agia através de Samuel nesses 4 ofícios. E Samuel envelheceu, que diz que ele ficou velho, e ele colocou 2 filhos dele, o primogênito e o mais novo, né, o seu segundo, para serem juízes na cidade de Berseba, né, a localidade. Mas os seus filhos não andaram bem, desviaram bem daquilo que foi ensinado em casa, né? E o pai ensinou, creio que eles no caminho certo, mas eles não pegaram o caminho do pai nem da mãe, né? Então foram para praticar coisas horríveis. Aqui fala que eles se inclinaram à avareza. Você sabe que a avareza é o negócio do dinheiro, né? E todo avarento é idólatra. Então ele tem dó de soltar a mão, né? Então a avareza é idolatria na Bíblia, né? E também pegaram o presente das pessoas para perverter o juízo, né? Então eles eram juízes, não eram profetas, eram juízes.
E juízes, você sabe, né? Tem juízes bons e juízes ruins, né? E nesse caso aqui, eles se tornaram juízes perversos, perverteram o juízo. Então, quem paga mais, leva, né? Quem paga menos, não leva nada. Então, depende do money. Então, eles estavam pervertendo por causa da ganância, por causa do dinheiro. Então, o amor ao dinheiro, nós sabemos que é a raiz de todos os males, não é? Está bem claro na Bíblia, é raiz de todos os males. Então, Israel ficou, o povo, né? Vieram a Ramã, a Samuel, e aí vieram com essa história. Não sei o que aconteceu, alguma coisa estava acontecendo. Um espírito já estava caminhando, e os pensamentos estavam já passando nas cabeças. E geralmente chega nos principais, né? As mudanças maiores nunca é com o pequeno, começa com os que são maiores, que são grandes. Famílias grandes, famílias, né, de posse, gente de qualidade. Príncipes, né, governantes, pessoas de fazenda, pessoas que têm recurso. Então, passando a ideia, o espírito estava caminhando. Entre eles, de ter um rei. Isso nunca passou na ideia de Deus, né? Nunca teve esse pensamento, a não ser o Senhor Jesus. Mas eles tinham esse espírito que estava ali, chamando um pensamento de ter um rei. Porque o profeta explica que eles olhavam para as outras nações, elas eram nações ímpias, nações não escolhidas, nações não abençoadas, não era um povo que tinha já o rei, né? Tinha o rei espiritual, tinha o rei natural. Então Israel falou assim: vamos ter vamos tornar-nos semelhante a eles, né? Então vamos pedir um rei. E foram para quem? Justamente para o profeta Samuel. E isso doeu no coração do profeta. Ele ficou bastante indignado. E depois você vê que ele fica indignado. E aí ele orou, né? E o Senhor disse: Samuel, ouve a voz a voz do povo em tudo, quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti. Antes a mim me tem rejeitado, para eu reinar sobre eles. Por isso a palavra rei rejeitado. Quem aqui está sendo rejeitado, né? Deus, o rei, que estava reinando por meio de Samuel, julgando, sendo sacerdote e profeta. Então veja que Deus fazia tudo por meio do profeta. Mas aí o profeta envelheceu, colocou filhos que não seguiram o caminho do profeta, né? Há filhos que não seguem o caminho do profeta. Ah, mas nasceu na casa do profeta, é o filho do profeta, é abençoado, mas não anda bem como profeta. Então não andaram bem. Os meninos foram ruins. E aí o povo ficou com o quê? Razão. Eu tenho razão. Temos ou não temos razão? Você vai envelhecer, você está morrendo, mas Deus não podia levantar um outro profeta? Não disse o Senhor: sempre levantarei, sempre enviarei, sempre terei alguém pelo qual eu falarei a vós? Por que um rei? Por que uma denominação? Por que um sistema? Por que um líder? Quando Deus já estava liderando, e ele tinha a maneira profeta, Amós 3:7. Aquilo que o próprio povo pediu no Monte Horebe. Deus acatou o pedido deles quando eles falaram assim: não fale mais Deus conosco, para que não morramos, mas fale Deus a Moisés e Moisés fale conosco. E assim Deus viu que a palavra do povo era boa e decidiu Deus de fazer isto. E isso se tornou uma lei bíblica. Por isso que quando ele vai falar do profeta Elias lá em Malaquias 4, assim: lembra da lei que eu lhes dei no Monte Horebe. Qual foi a lei?
sempre vou levantar um profeta. Pode ver lá em Jeremias, fala que Deus enviava profetas enviando e madrugando. Enviando e madrugando. Então o que aconteceu? Deus não deixou de cumprir. Mas agora eles não queriam mais profetas. Não queria Deus, queria um rei. Um homem. Ali no capítulo 9 você vai ver que Samuel, né? Capítulo 8 aqui, você vai ver que o Samuel fala o que o rei vai fazer, como ele vai pegar os filhos deles, vai pegar as filhas, vai fazer isso, aquilo, aquilo outro, vai pegar os seus dízimos, as suas colheitas, vai tomar de vocês, vocês vão ter que pagar tributo, vocês vão ter que fazer isso, 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 aquilo. Vocês vão sustentar o luxo, a vaidade do rei. Vocês vão ser o que vão sustentar o rei. As suas guerras, vai pegar os seus filhos para ser soldados, suas filhas para ser padeiras, cozinheiras, lavadeiras. Vão fazer de tudo, vão pisar em vocês e vocês vão ter que ficar alegres. Porque quando vocês clamarem a mim contra o rei, eu não vou me voltar contra o rei. Vou deixá-lo eles pisar em vocês. Está aqui, ó. Quando vocês clamar, eu não vou ouvir. Então, naquele dia, clamarei por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porque tinham rejeitado quem? O próprio Deus. Por isso a pregação, o rei rejeitado. Logo vamos ler aqui algumas partes que o profeta fala aqui. Então, Samuel se resigna depois, chora, né? Até fala que não queria ter sido nada, mas aqui vê que Samuel, né? Conforme o pedido do povo, Deus falou, então dê a eles. Aqui no capítulo 9 fala assim, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho do Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Então, Quis era um homem valente, né? Ele era da tribo de Benjamim, ele é o pai de Saul. E esse tinha um filho, cujo nome era Saul, ou Saulo, né? Jovem e tão belo, e que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. É aquele negócio, né? A beleza é o reino, ainda que a beleza, né? E a coisa bela, né? Você sabe que a beleza procede de quem? De Lúcifer. Então, veja como a coisa vai. E ele é um homem alto, né? E ele excedia, desde o ombro para cima, ele sobressaía de todo o povo. Então, ele devia ser um rapaz alto, bonito, belo. Aqui fala a palavra belo. Então, belo é mais do que bonito. Já uma beleza assim, estonteante, né? Que salta aos olhos. Você sabe que a beleza que salta aos olhos? Olha, as moças chegam a cair o queixo. Até homem, meu Deus, que homem bonito. Não dá para esconder, não dá para fingir, ele é bonito. Então aqui o homem destacava, o pai dele já era famoso, né? Já tinha um conhecimento, porque aqui fala que era um homem alentado em força, e tinha um filho belo, alto, forte, pronto, que dava para ser um ótimo rei, né? Então aí está a escolha que Deus vai dar para eles. Saul, que nunca prestou para nada. Não valeu, né? Não valeu nada. Não prestou. Saul não prestou. Saul, ele só fez errado. Só fez o que não devia fazer. Mas é isso que Deus quis mostrar para ele. O que é o homem diante da perfeição? Deus.
Por que você vai escolher um homem quando você tem a perfeição? Amém. Quando Uzias tomou Isaías e colocou lá junto com ele, então Uzias era um exemplo para Isaías, um bom moço, um bom rei, destacou-se, diz que foi um dos reis mais justos, né? Ele fez diferente, mas ainda assim Isaías descansou nos braços de Uzias. Admiração, admirável Uzias, admirável fulano. Aquele assunto do homem admirar o outro homem. É o encanto. Ai, que encanto de homem. Suas palavras são doces. Sua voz, seus trejeitos, sua forma de falar. Eu queria ser igual, né? Começa a admirar alguém para você ver. Começa a olhar aquela pessoa e ela se torna mais do que um homem para você. Ou uma moça mais do que uma moça para você. Começa a admirar a sua amiga, o seu amigo. Daqui a pouco você está imitando ele. Daqui a pouco você o endeusa. Não passa o dia sem conversar com ele. Dia e noite dormindo e pensando. Porque foi além do que se devia ir. O ser humano não está pronto para viver, porque o homem ele cai por idolatria. E se tem um povo idólatra, inclinado, a idolatria é os gentios. Verdade. É o povo que mais cria ídolos. Certeza. É os que mais seguem ídolos. Está lá, carregadores de ídolos. Não é só os mudos, não. É os que cantam. É os que jogam bola. É os que fazem filmes. É os que fazem novela. Sim. Então, quando passa de um respeito e passa uma admiração em excesso, daqui a pouco está apaixonado. Deus tem misericórdia. Está apaixonado. Vive, o nome da pessoa não sai da boca dele. O fulano é isso, o fulano é aquilo. Esse fulano, isso e aquilo. Gente, passou. Você tirou de Deus e está colocando sobre um homem. O objeto, o centro da nossa adoração. O nome que qual temos que defender e falar diariamente e constantemente é um só. Amém. Senhor Jesus Cristo. Amém. A Meda diz ao Brana: você é meu esposo, mas ele é meu Salvador. Amém. Assim, e eu gostei da tua resposta, Meda. Louvado seja Deus. Então esse rapaz já veio para isso. Olha a beleza. Olha como Satanás fez um reino, que quer fazer um reino mais bonito que Miguel. Para encantar, para atrair a atenção. Ninguém pode ver, até as mães quando estão grávidas, é aconselhada pelas vizinhas, pelos vizinhos. Olhe para o bonito, nunca olhe para o feio. Porque teu filho vai nascer feio. Isso é slogan. Quem mora em vila sabe disso. Quem mora próximo das famílias sabe disso. É aconselhado nunca olhar para o feio, para nascer um menino bonito, porque é o que vai atrair atenção. Quando aparece uma pessoa feia, todo mundo vira a cara. Mas aparece alguém bonito, você vê. Por que sempre pega o quê? Artista feio ou artista bonito? Você acha que não é a rainha das belezas? Não é os belos?
que está nas telas aí. Mas depois que envelhece, para onde que eles vão? Vão lá para a casa dos idosos, como os outros. Vão cair no ostracismo que ninguém lembra deles. Porque só brilha enquanto é novo. Verdade. Mas depois que pegou um tempo, ninguém quer saber. Porque a glória do homem é efêmera. É como a erva. Tem um tempo. Logo passa e termina. Mas a idolatria é tremendo. Mas voltando aqui, já estou pregando, sendo um pouquinho fora do tema. Mas eu gosto de falar essas coisas para nós lembrar que o cristão não deve adorar o homem. De hipótese nenhuma. Não tenha ninguém maior do que Jesus. Amém. Nunca diga muito obrigado para homem algum, diz o irmão Branco. Isso está na mensagem 7º ciclo. Esse foi o tempo em que como em todos os tempos, que as pessoas nunca quiseram que Deus os dirigisse. Eles querem a liderança do seu próprio modo. E essa história esta manhã. Quando você for para casa, seria bom você ler ele todo. Foi durante o tempo dos dias de Samuel, o homem de Deus, o profeta. Ele tinha sido um homem justo, um homem bom, honrado, de reputação, foi fiel e honesto com o povo, nunca os enganando, dizendo-lhes nada mais que o puro, assim diz o Senhor. Mas as pessoas haviam chegado a um ponto de querer mudar esse programa. E havia olhado para os filisteus, os amalequitas, os amorreus, os heteus e outras nações do mundo. E viram que tinham reis que os regia e os governava, e os guiava e fazia suas batalhas, e assim por diante. E pareceu ser que Israel quis seguir o padrão desses reis e destes povos. Mas nunca foi em qualquer era a intenção de Deus que seu povo agisse como as pessoas do mundo. Grave isso. Ou que fosse governado ou controlado como as pessoas do mundo. Então não é para nós ter como o mundo tem, né? Um maior do que o outro. Um super homem, né? Um super líder. O mundial, o internacional, ou sei lá o que, universal, o global. Tudo isso é bobagem. Nunca foi e nunca será. Não tem isso no programa de Deus. Isso está na mente dos organizacionais, dos que já estão inclinados para a coisa. Mas a noiva não pode entrar nisso. A noiva está enroscada com a porca. Porque a noiva é um parafuso que tem uma rosca que enrosca na porca da era. Amém. Vocês estão entendendo? Está na mensagem estranha, né? Separado completamente e diferente em suas ações e seus modos, em sua maneira de viver, do que as pessoas do mundo têm. O seu apetite pelas coisas e toda a sua formação sempre tem sido oposto às coisas que as pessoas do mundo desejam. E o povo de Israel veio a Samuel e disse: agora estás envelhecendo, teus filhos não seguem o mesmo caminho teu, porque eles não eram fiéis como Samuel, eram subornadores, tiravam dinheiro, e disseram: Samuel, seus filhos não são como tu, por isso queremos que vás encontre um rei para nós, e o unja, e faça de nós um povo como o resto dos povos do mundo. Samuel procurou dizer-lhes que isso não funcionaria. Ele disse: se assim fizer, de repente você vai ficar sabendo que ele vai chamar todos os seus filhos de suas casas para torná-los soldados, para correrem na frente do seu carro de guerra. Levará as armaduras e lança. Não somente isso, mas ele chamará suas filhas para serem padeiras e as tirará de vocês para alimentar o exército. Ele diz: e além do mais, ele vai cobrar certos impostos de vocês, do seu grão e de toda a sua renda. Ele cobrará imposto de tudo isto.
para fazer certos débitos para o governo, e assim por diante. Terá que ser pago. Ele diz: acho que vocês estão cometendo um engano completo. Amém? Então vejam um profeta avisando de antemão o que ia acontecer com os filhos, com as filhas, e a tal da cobrança de imposto, que até então não era cobrado. Era só os dízimos e as ofertas. Não tinha imposto, não tinha governo, não tinha deputado, não tinha lá os príncipes, não tinha que alimentar a cambada toda, né? Porque você sabe, juntam um trono, lá tem os seus oficiais, tem os seus ministros, tem suas famílias, tem seus criados, tem a ordem ali, né? Os seus conselheiros, todo mundo vai ganhar. E o imposto, as comidas, vai tirar o melhor de vocês, vai pegar os seus alimentos, suas colheitas vai tirar 10%, seu gado, suas cabras, suas ovelhas, vai tudo para o rei, para sustentar a pança do rei. Era preciso? Não era, gente. Não era Deus suficiente ali, por meio de um profeta? Por que um rei? Mas a doidice entra, a dominação entra, né, irmão? Sempre esse espírito dominacional. Organizamos. Diferente. Era um povo livre. Não tinha ninguém sobre eles. As províncias, ninguém dominava. Vinha lá de ano em ano, trazendo as ofertas, os dízimos. Comiam do melhor da terra, davam só os dízimos. Só isso. O resto Deus cuidava. Se não praticasse idolatria, não fizesse nada, não havia doente entre eles, nem morte. Só com velhice. Mas aí não, nós queremos ser igual lá. E aí rejeitaram o rei. Rejeitaram o rei. O povo disse: mas mesmo assim, olha que loucura, gente. Mas mesmo assim, queremos ser como o resto dos povos. Tem algo a ver com os homens e mulheres que desejam ser como os outros. E se houve um homem que já viveu da terra, que foi nosso exemplo, esse foi aquele que morreu por todos nós, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele foi o perfeito exemplo de que deveríamos ser. Então não vamos copiar as coisas que o mundo faz. Não vamos querer imitar a dominação, a organização, né? Não vamos querer ser igual o sistema, né? Vamos mantermos livres a palavra e o Espírito Santo somente. Amém. E alguém para pregar, pronto. Pregue a palavra, deixa que Deus cuide. A pessoa vive pela fé, sem dominação, sem organização, sem domínio, sem sistema. A palavra regendo, a palavra sendo rei. A palavra é Cristo, a palavra é o Espírito Santo. Precisa de alguém maior que o Espírito Santo para governar vocês? Não precisa, gente. Quantos anos andamos livres? Mas veio o Espírito. Veio o Espírito. E vem rodando. E ele tem um perfume, né? Ele atrai a multidão. Ele é perfumado, esse Espírito. Ele é perfumado, ele é perfume, ele tem cheiro. Mas é um cheiro de morte. Parece bom, né? Na boca. Mas é morte na panela. Porque detrás dali tem um domínio. Para tirar a liberdade e matar a fraternidade. Quebrar o amor entre os irmãos. Tirar aquele companheirismo. Que é aquilo que comeu a árvore, lembra? Quando comeu as folhas. Comeu os frutos. Matou a fraternidade. Porque é o espírito da lacusta. Verdade.
Veja lá quando o profeta fala daqueles 4 insetos. O que eles estão comendo. O que vai comendo da árvore? Leia lá, examine a mensagem. Ali está o retrato que aconteceu com a igreja noiva durante as eras. Não importa o quanto Samuel tentasse persuadir as pessoas que iam, e pessoas, elas iam atrás dele continuamente, dia e noite. Queremos um rei, queremos um homem do qual possamos dizer: este é o nosso guia. Não é isto? Temos um guia agora, temos um homem. Ele está sentado na cadeira dos profetas. Ele está sentado na cadeira do rei. O que ele disser agora é lei. E o rei era assim. O que o rei dissesse, era lei. E se ele mandasse matar, mandasse prender, não podia desobedecer ao rei. E lá estavam os soldados prontos para obedecer. Os generais, os comandantes, prontos para agradar o rei. Vamos agradar o rei. Vamos fazer uma festa, vamos fazer isso. Vamos convidar as melhores moças. Vamos trazer as concubinas. Vamos fazer que ele tenha muitas esposas. Você sabe que o rei podia ter muitas esposas. Davi teve 500. Salomão teve 1000 esposas, né? Entre concubinas e esposas. Veja lá. Essa nunca foi a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus, nunca será a vontade de Deus que um homem governe outro homem. Amém. Glória. Mata aí qualquer coisa. Mata aí. Aqui está a palavra para matar esse espírito. Quando vier, dê na cara dele 70 vezes, ou 365 dias no ano. Quando vier esse espírito, mostra aqui. Amém. Nunca foi, não será que um homem governe outro homem. Deus governa o homem. Deus é o nosso governante e o nosso rei. Amém. Quem é Deus? Deus é espírito. Amém. Deus se fez carne, ele é Emmanuel, Deus conosco. Amém. Está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos receber parte do seu espírito, mas não somos todo, não temos a totalidade. Ninguém de nós aqui, nem profeta tem. Só o Senhor Jesus mora nele toda a plenitude. Mora, não é que morou, não. Habita. Porque foi agrado do Pai. Ao Filho ele diz: assenta-te à minha direita. E disse o Senhor ao meu Senhor. Amém? Hebreus 1, leia lá. Sim. E é um perigo muito, muito grande hoje. Porque o homem parece ter essa mesma ideia. Não parece poder entender que Deus ainda governa o homem, em vez de o homem governar o homem. Então não deve aceitar qualquer liderança humana. Não importa de onde venha, nem que seja a pessoa mais importante do mundo. Você já tem o líder. O profeta chama o Espírito Santo como o mestre interior. Amém. O guia, ele é interior. Não é de fora. Porque até o teu chamado não vem de fora. Um chamado por dentro. Aleluia. Tudo acontece dentro. A liderança é interna. A circuncisão é interna. O novo nascimento é na alma. Você é um cristão de dentro para fora, não de fora para dentro. Então você vive todo o tempo no Espírito. Caminha no Espírito, ora no Espírito, todo o tempo no Espírito. E tem uma vantagem ainda, com o entendimento. Amém.
E o cristão deve andar no Espírito. Essa é a máxima, é a totalidade de vida cristã. Está na mensagem lá da revelação de Jesus Cristo, quando João entrou no Espírito para ver aquelas revelações. Ele diz: olha que coisa bela, é o máximo da vida cristã. Você nunca alcançará mais do que isso. Nunca. Porque enquanto estivermos aqui, na condição, apenas temos o penhor, que é o primeiro pagamento, e o qual garante o demais, garante o objeto. Mas com esse penhor, dá a você capacidade de vencer o mundo, a carne, os pensamentos e ainda viver uma vida cristã. Amém. Porque você tem o poder que você pode dominar a si mesmo. E o Espírito Santo é o poder em controle, diz o Mombrana. O Espírito Santo é o poder em controle. Você não vai perder o juízo, pode ter certeza. Você vai poder gritar, saltar e ainda manter o teu juízo. Amém. Não vai ficar totalmente insano. Satanás pode deixar você insano, mas o Espírito Santo não deixa você insano. Você faz as coisas com a mente sã. Por isso fazemos o nosso culto racional. Culto racional. Não é um culto de insanidade, sair quebrando banco. Não, o Espírito Santo não deixa. Ele não é causador de desordem. O Espírito Santo é puro, santo e é algo com ordem e decência e vai te manter no autocontrole. E o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você tem domínio sobre isso aí. O Espírito Santo vai te dizer, vai te mover, você vai fazer coisas assim bastante no sobrenatural, mas não vai fazer desordem não. Porque o Espírito Santo não vai quebrar a ordem, diz o bom branco. Vocês compreendem? Amém. Amém, irmão Pedro? Está acordado aí, né? Muito bom. Estamos encerrando já. Então escolheram para si um homem chamado Saul, que era o filho de Quis. Ele era um homem de reputação, um homem honrado. Mas ele combinou direitinho com o povo, porque ele era grande em estatura, alto e nobre. A Escritura diz que sua cabeça e ombros ficavam acima de qualquer homem em Israel. Tinha a aparência de um rei, era vistoso de afeição. Era um homem inteligente e extraordinário. Olha aí, essas qualidades na Bíblia não está falando. E aqui o profeta está dando mais uns toques. Extraordinário, vistoso e inteligente. O problema não é o homem simples, o problema é o homem culto, o homem estudado, o homem sagaz, o homem ligeiro, rápido de raciocínio. Esse que é o problema. Mas ele não é páreo para a palavra. Pode vir com a sua agilidade, mas você fique parado, não haja. Fique com a palavra. Quando ele vem, pá, está escrito, Satanás. Está escrito, diabo. Sim. Você tem que ser que nem Jesus. Para trás de mim, Satanás. Amém. Amém. Ué, falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. O homem que acabou de ter a chave do reino. Mas não dá para confiar no homem, está vendo? Por isso que ele não edificou sua igreja sobre o homem, nem sobre ele mesmo, nem sobre uma pedra que estava ali. Edificou sobre a revelação. E a revelação é o que muda o quadro. E Satanás pode ser inteligente, rápido. E o que é o diabo hoje, diz o profeta? É um seminarista que saiu ontem do seminário. A pessoa culta, inteligente, estudada, gente, dá nó até em pingo d'água. Mas não é páreo para a mensagem. Revista-se da mensagem. Tome o espírito da mensagem. Você vai enfrentá-lo sempre e ele vai sempre ter que correr. Por isso que eles fogem de nós, não tem coragem de enfrentar. Porque está escrito.
Você acha que o diabo está correndo em que forma? Em forma de homens. Pessoas correm de você porque não tem coragem de sentar e discutir a palavra. Porque você resiste ao diabo e ele fugirá. Amém. Porque ele está usando pele. Verdade. Sim, Satanás vem em forma religiosa. Ele é culto, ele é ministro. Ele pode se transfigurar como ministros, e a fazer dos seus ministros anjo de luz, quando na verdade são anjos das trevas. E ministros são homens que decaíram, não guardaram a sua posição, são estrelas errantes, nuvens sem água, sem firmeza. Por isso que eles não resistem ao teste. Dá o teste da palavra, eles correm de vocês. Sou um valente de longe, fala um monte, mas senta na mesa com ele, dá-lhe a palavra, ele corre, ele fica louco, fica nervoso, ele quer pegar a pedra para atirar em você, ele range o dente de ódio, porque uma coisa o diabo não sabe amar. Sim, verdade. Ele só ama, aparentemente, aqueles que supostamente concordam com ele. É cheio de amor só para aqueles que são concordados. Mas discorda dele um pouquinho. Pisa no pé dele uma vez. Você vai ver o diabo que está ali. Porque esses tipos são que nem gato, diz o Mombrana. Enquanto está concordando com o gato, ele fica todo miau, miau. Contraria o gato, faz a passagem da mão ao contrário. Você vai ver o gato soltar a unha e arranhar você. Porque esse espírito não suporta ser contrariado. Eles não resistem. Verdade. Eles não suportam. Sai que nem um doido, fastigando, queimando o pneu. Resistiu o diabo, ele? Amém. E estão fugindo até hoje. Amém. Por isso você não precisa se preocupar porque que eles fogem. É porque é o espírito do diabo. Foge. Eles não têm coragem de sentar e arrazoar sobre a palavra. Eles vêm com suas ideias, seus credos, suas invenções, suas imaginações, são muito férteis. Eles imaginam coisas, inventam coisas e acham que aquilo é verdade, e não é verdade, é mentira, porque não está baseado, não tá concordando com toda a palavra. E quando você tem a segurança, você está pautado na palavra da hora, da Bíblia, e ele vem, você dá na cara dele com assim, diz o Senhor, tá aqui. Ele perde toda a estribeira, perde o controle, fica todo desajeitado e já quer sair correndo. E depois ainda sai falando, não sei o quê, e acha que ele levou vantagem ainda. Um baita do mentiroso. Que daí sai arrotando grosso, né? Eu prevaleci. Prevaleceu nada. Foi um verdadeiro fanfarrão. Fez uma fanfarronice, porque não é o verdadeiro espírito. Por exemplo, se você tem uma ideia e eu tenho uma, sentamos. Você projeta as tuas, eu projeto as minhas. Se nós não chegar a concordar, pelo menos saímos ali abraçados e nos chamando de amém. Irmão. Graças a Deus. Sim. Mas a pessoa que não chama você mais de irmão, esse não é mais o meu irmão. Esse não tem mais nada. Esse está perdido. Esse pisou. Esse atravessou a linha da misericórdia. Ele sai falando assim. Como se ele tivesse a maior autoridade do mundo. E o irmão está lá. Mas, irmão, não é isso que está aqui no meu coração. Aqui diz que eu estou certo com Deus. E você diz que eu cruzei a linha, porque eu não concordei com você, e você não suportou a correção da palavra e saiu. A culpa não é minha. E você não tem direito de julgar, nem colocar ninguém no céu, nem no inferno. Quem é tu? Quem é tu que julga o servo a lei? Você tem que ter calma, meu amigo, não é assim. Já lançando o juízo, calma. Então, quando você dá o teste da palavra e ele não suporta,
Isso mostra que ele não tem o Espírito Santo. Porque diz, uma coisa eu provei, que uma pessoa que tem o Espírito Santo pode suportar outra pessoa, mesmo quando ela está errada. Ainda fala cordialmente com a pessoa, ainda abraça a pessoa e não leva muito em conta, porque ele tem um amor maior do que isso. E o amor cobre multidão de pecados. Mas esse tipo não pode amar, não pode suportar, nem ficar junto, já quer separar, já quer fazer uma linha, já quer traçar uma linha ali e colocar você para fora. Ele, primeira coisa, faz um círculo e diz, esse está fora, não tenha nada a ver com ele mais, acabou, e não queremos nem dar saudação, nem de paz para ele. Como as pessoas assim, irmão Brana, nós vamos fazer um círculo e vamos colocar o irmão para fora. Eles podem fazer isso, meu irmão, podem fazer isso. Mas eu vou fazer um círculo maior e vou colocar vocês dentro. Amém. Esse tem o Espírito Santo, tá vendo? Amém. Isso é o Espírito Santo. Não é essa coisa baixa aí, ridícula, mesquinha, orgulhosa. Não tem misericórdia, não sabe amar, não sabe entender as etapas, não sabe compreender cada um em suas condições. Ou é do meu jeito ou está fora. Ou faz como eu entendo. Isso não é cristianismo, isso é ditador. Isso é império. Isso é Satanás em forma de gente. Você acha que os ditadores nunca defendem democracia? Agora, esse tipo de homem que as pessoas gostam de escolher hoje, as pessoas não parecem estar satisfeitas com a maneira que Deus estabeleceu na sua igreja, para ser governada ou controlada pelo Espírito Santo. Querem alguém, algum homem, alguma denominação, certas pessoas para governarem a igreja. E isso elas não são capazes de lançar-se completamente nas mãos de Deus para serem espirituais e serem guiadas pelo Espírito Santo. Elas querem alguém para desempenhar a religião para eles, alguém que lhes diga exatamente como fazê-lo e tudo o que se trata disso. Assim que este homem parecia se encaixar exatamente nesse lugar, porque era um homem muito intelectual. Aí está a matéria, né? E isso é parecido demais com o dia de hoje. Também gostamos de escolher pessoas tais para controlar nossas igrejas, para controlar a igreja de Deus. Não é que eu tenha algo a dizer contra isso, mas é apenas para mostrar que não é, nem foi e nunca será a vontade de Deus que tal coisa seja assim. Vocês dizem amém? Amém. Vocês concordam com a mensagem? Graças a Deus. É para Deus governar o seu povo, governar cada indivíduo. Amém. Se você não está sendo controlado dessa maneira, você ainda não entendeu o controle. É indivíduo, você e Deus. Nessa comunicação aí, nessa convivência, ninguém pode entrar no meio. É você e Deus unicamente. É você e ele. Ninguém pode dizer nada aí, nem eu. A minha única coisa é responsável em dizer a palavra, mas ela vai até teu ouvido, diz o irmão Brano. Mas colocá-la dentro de você e fazê-la funcionar, aí é coisa de Deus. E depois que ela está aí dentro, meu amigo, aí Deus domina a coisa. E nós não temos nada que pôr o dedo aí. Nem dizer se está feio, se está bonito. Se está errado, nós podemos só
olhar, porque o nosso olhar é humano, e nós olhamos o quê? Externamente. E Deus não julga segundo a aparência. Mas o que está lá dentro, acontecendo, e está sendo feito, só tem um que pode ver. É Deus. Amém. E você pode, nós podemos achar algo e achar que está entendendo, e acha que está sabendo, e não está. Porque nós não somos um profeta, e mesmo um profeta não pode saber tudo. Porque tem coisa que é Deus o indivíduo. Por isso que salvação é individual. Já pensou colocar um grupo inteiro para um homem só dizer se você vai para o céu ou vai para o inferno? Que isso? Determinar se você deita, se você rola, se você levanta, se pula. Que nem fosse um cachorrinho. Aí joga o pau lá pro Tutu corre. Vai lá, Dudu, pega lá. Não, gente. Somos seres humanos, somos alma, somos salvos, somos espirituais, somos de Deus. E essa é a lavoura de Deus. Nós não podemos dominar, subjugar, pisar. Nós temos um papel de servo. Estamos aqui para servir e é de exemplo. Amém. Mas não como tendo domínio sobre a herança de Deus. Não, jamais. Deus não aceita isso. E quando um pastor começa a tomar isto sobre ele está errado. Está saindo fora do teu terreno. Está tomando o lugar do Espírito Santo. Então ele passa a pecar contra a própria coisa que ele está pregando. Porque Pedro dizia, eu também sou como vós, presbítero. Mas digo-vos, apacente o rebanho. Faz. Dá-lhe o alimento. É como ele faz, dá o alimento para a ovelha, ela vai estar satisfeita, não vai pular cerca. Uma ovelha bem alimentada, pastos ali bem fresco, ele come, fica satisfeito e mastiga, rumina. Somos animais ruminantes. Colocamos aquela bola que nós faz com aquele capim, joga de um lado, ainda não vai para o ventre, fica numa bolsa. Ainda não se tornou alimento ainda. Está em uma certa hora a área da nossa mente ali, como na memória. Por isso que a nossa primeira fé da mensagem que nós estamos recebendo aqui, ela é uma fé mental ainda, apenas de conhecimento. É o primeiro estágio da fé, antes que ela seja se tornar uma fé espiritual. Depois que você rumina, medita dia e de noite. Você vai ruminar o alimento durante a noite, igual faz o gado, faz qualquer animal que tem esse assunto das 7 folhas, aí, que é o estômago diferente do ser humano, né? Aí volta para a boca uma daquelas bolas e ela passa a ruminar aquilo, mastigar, e depois vai, aí assim que vai descer lá para o ventre. Aí é onde desce. Então o Espírito Santo pega aquilo que está aqui, desce e põe lá na alma. Torna aquela fé fé mental para uma fé espiritual. Graças a Deus. Aí sim vem o verdadeiro amém. 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 Aí você e a palavra estão se tornando um. Porque você e o alimento agora estão... O alimento está dentro de você como vitaminas, como energia, como força, como ali vitamina C, vitamina B, vitamina C, o que for. O que eu tenho, o que tiver ali no capim, aí vai ter que dar um pouco de sal, né? Mas não é só o capim, tem que dar um sal. Você sabe disso. Depois a água. Água boa, água fresca, água... E o animal vai ficando forte. Tem vitamina, tem saúde. Porque o alimento está sendo agora lá dentro trabalhado. Então a palavra dentro de nós está trabalhando. Amém.
para nos tornar um cristão da palavra, uma estrutura de um varão perfeito. É ali que você está crescendo. Não é quando você está ouvindo, você não está crescendo nada que está ouvindo. Já pensou a criança assim, eu estou comendo e não entrou lá no ventre, não cresce. Já pensou, põe na boca, mastigou, jogou fora? Quantas pessoas comem e vomitam? Tem umas mulheres que praticam aquele tal, não sei o que lá, que não quer que o alimento entre, né? Não vão praticar isso aí, que isso aí é uma loucura, tá? Mete o dedo aqui vai ficar magra. São as loucuras do mundo, né? Então não quer que o alimento entre. Eu até esqueci o nome dessa prática aí. Mas já um pouquinho estamos encerrando. Então, assim que este homem parecia encaixado, já li essa parte, né? Então verificamos que este filho de Quis, o grande homem, sua estatura, parecia que ele encaixava com o povo, que seu manto caía bem nele, e com a coroa sobre a sua cabeça, bem acima de todas as outras pessoas, ao andar. E isso seria uma grande vantagem para o reino de Israel, pois os outros reis e outras nações pensariam, veja, aquele homem, como poderia apontar o dedo e dizer, veja aqui, que grande rei temos, veja que grande homem está sobre nós. Então veja, imagine um homem belo, alto, forte, com toda aquela pompa, com todos aqueles, você sabe, trono, todas aquelas roupagens, sentado num trono e uma ótima coroa. O que o povo, meu Deus, a admiração ia passar de 100 para 1000. Porque agora ele é o rei. E quando a pessoa é apenas ali um Zé ninguém dá importância. É como o que seria o John Kennedy se fosse apenas aquele que trabalhava na Colgate. Mas agora imagine, agora está sentado o quê? Na cadeira da Casa Branca. Trabalhou na empresa da Colgate, o John Kennedy. Agora está sentado na Casa Branca. Imagine como as pessoas não ficam diante do presidente. Por isso que, nossa, a pessoa se inclina e admira, bate palma e está passando o rei, né? Mas quando ele estava lá, que não tinha coroa, não tinha nada, não dava nem bola para ele. Era mais um na multidão. Porque a posição eleva a pessoa. Então, quando não era nada, não reconhecia nada, não era ninguém, não reclamava de nada. Era o bonzinho, era o humildezinho. Bastou crescer, ficar grande, pronto. Já foi essa humildade, já foi aquele que tinha respeito por todo mundo. Agora ele é o dono, agora ele é que dá ordem, agora ele é o chefe. Por isso que não pode dar poder para um homem, logo ele perde o equilíbrio. Logo ele quer ser maior do que ele é. Engraçado, quando a pessoa fica como rei, parece que aquele negócio de sentar num trono e uma coroa enlouquece as pessoas. Verdade. E quando não era nada, vivia lá num campo pequeno, pouco dinheiro, andava descalço, comia bolacha, a geladeira estava vazia, quase não tinha o que comer, mas era feliz e não sabia. Mas agora ficou grande, agora tem dinheiro, posso viajar, posso voar por cima. Agora eu sou eu. Verdade. E jacaré é um bicho, ninguém pode comigo. Pode olhar as histórias, veja a história dos reis. Verdade. Veja aquelas loucuras, a insanidade que eles estão praticando, só porque está sentado naquela cadeira. Parece que, sabe, passa do limite, fica doido, quer ser mais do que é. Daqui a pouco não aceita nenhum desaforo. O orgulho cresce, fica vaidoso, fica cheio de si. Nossa, é um roupante. E quando fala, parece que a voz dele é maior que a dos outros. Ele cresce até
E é o quê? É um Zé Ninguém. É um pó. Que quando dá uma dor de barriga, vai para o banheiro gritar: ai meu Deus, ai meu Deus. Mombrana era um torrão de Kentucky. É. Mas a pessoa se acha, porque entra um espírito de loucura do diabo, faz a pessoa achar que ele é alguma coisa. E ele não é. Não é. Ele é simplesmente um limitado, um pobre desgraçado. E se Deus tirar a mão de misericórdia, ele fica pior que um bêbado ali na sarjeta. Foi o que o irmão Brana disse: enquanto ele tiver a mão sobre mim, eu estou de pé. Mas no dia que ele tirar a mão de mim, eu me tornarei pior que um bêbado ali na rua. Deus seja louvado. Depois de 35 anos num púlpito, ele diz: eu me sinto como um pecador que foi salvo há 5 minutos. Permaneça humilde. Continue se achando nada. Siga sendo nada. Quando o homem começa a achar que ele é alguma coisa mais do que ele é, pronto. Ninguém mais pode dizer nada para essa pessoa. Ele se torna um peito inchado, um sabe tudo. Ninguém pode nem corrigir o dito cujo. Eu não aceito que ninguém me corrija. Nem se o pastor quiser ajudar ele, ele nunca aceita. Mas não está escrito a Bíblia: irmãos, enquanto é dia, admoestais uns aos outros, enquanto é dia. Glória a Deus. O que te custaria ouvir o outro pastor te admoestar quando você anda meio errado? Quando você anda inchado, orgulhoso, metido? Por que não ouvir outros? Por que não sentar com um ancião, às vezes, que poderia te dar uma boa lição de moral? E trazer um lugar onde você se lembre quem é você? Perder esse roupante, orgulhoso, metido, que você não é isso. Você, o que é? É 16 elementos que se consumir, vira não enche uma colher de sopa. Se queimar você. E se Deus pôr a mão, te amaceta assim, ó. E a pessoa, aquela arrogância, aquela, sabe, soberba, cheio de querer, que. Gente, quem somos nós? Quem era eu? Quem somos nós? Quem nos tirou da lama da sujeira e nos colocou assentado em regiões foi Jesus Cristo. Amém. E se Ele nos deixar aqui, está bem. E se Ele não quiser nos jogar para fora, e daí? Ainda bem que Ele nos ama e nos quer. Vamos permanecer humildes, vamos ajudar uns aos outros, vamos deixar o orgulho para trás, para lá. Isso não resolve as questões. Mas o homem, quando senta num trono, meu amigo, um pastor, quando pega uma igreja, e ele é uma igreja grande, meu Deus, ele é o maior que todo mundo. Ele se acha que ele ganhou tudo aquilo ali. Porque eu. Irmão, que eu? Não foi Cristo que ganhou ou foi você? Não foi o Espírito Santo que atraiu as almas a essa mensagem? Ou foi você que atraiu as pessoas? O professor diz: eu nunca ganhei uma alma, diz o irmão Brando. O Espírito Santo as ganhou. E é o Espírito Santo, sim, que atrai o pecador a Cristo. É o Espírito Santo que nos trouxe essa mensagem. É o Espírito Santo que nos leva a crer em Jesus Cristo. Porque se você não falar assim, você está pecando contra o Espírito Santo. Porque se você não reconhecer que tudo isso que está acontecendo conosco é o Espírito Santo, você está perdido. Você está entrando aonde o diabo entrou. Na soberba de Satanás. O ensoberbecer nos leva a pensar coisa que como se fosse eu. Não tem eu nisso, gente. Não tem eu, não tem nós. O que tem é ele.
É Ele, o nome dEle, a obra dEle, os feitos dEle, a realização dEle. Amém. Filipenses capítulo 1, leia lá. Ele é o cabeça do corpo. Tudo foi feito por Ele, para Ele, sem nada do que foi feito sem Ele. E tudo subsiste por Ele. Amém. E quando fala Ele, é com letra maiúscula. Para já dizer que não tem homem aí. Amém? Estou encerrando já. E eu triste dizer, mas como isso é verdadeiro com a igreja. Gosto de dizer, nosso pastor não é de mentalidade estreita. Ele é um grande homem. Ele formou-se em Hartford Universidade, ou em alguma grande escola de teologia. Ele tem 4 diplomas de tal e tal lugar. E ele é dado com as pessoas. É uma pessoa amorosa, né? Tudo isso pode estar bem e ter o seu lugar, mas a maneira de Deus tem para a sua igreja é que ela seja dirigida pelo Espírito Santo, por seu Espírito. Mas gosto de dizer, temos esta grande denominação a qual pertencemos. Começamos lá nos dias dos pioneiros, primitivos, quando era minoria, pouquíssima gente, éramos pequenos. Agora crescemos ao ponto de estarmos entre as maiores denominações que existem. Temos as melhores escolas e os ministros mais instruídos. Temos as pessoas mais bem vestidas e as pessoas mais intelectuais da cidade frequentam a nossa denominação. E fazemos doações para a caridade, fazemos boas ações e todas essas coisas. E assim, de jeito nenhum, Deus me livre de falar uma coisa contra isso, pois tudo isso está bom, mas mesmo assim, veja como o profeta fala aqui, e eu não vou falar nada contra isso, Deus me livre. A intenção é boa, né? Mas de boa intenção o inferno está cheio. Mas mesmo assim, não é a vontade de Deus que o homem governe o homem. Vamos gravar aqui? Amém. Não é a vontade de Deus que o homem governe o homem. Isso não tem nada a ver com a esposa e o marido aí, tá? Deixa um outro quadro aí, tá bom? Isso aqui falando no sentido espiritual, igreja, congregação. Deus enviou no dia de Pentecostes o Espírito Santo para governar no coração dos homens e governar sua vida. Não é para o homem governar o homem. Outra vez o profeta fala. Amém. Então, se vier essa ideia, alguém dizer, agora temos um fulano, temos tal pessoa, agora apareceu alguém de qualidade, ele é a pessoa mais qualificada que temos, ele agora foi apontado por isso, por aquilo. Mesmo assim, Deus me livre de falar uma coisa contra isto, né? Deus me livre falar algo contra isto, mas mesmo assim, essa não é a vontade de Deus. Vamos falar igual, irmão Branco? Amém. Amém. Deus me livre de falar contra isso, mas mesmo assim, não é a vontade de Deus que o homem Amém. governe o homem. Mas é o fulano, ele tem isso, tem aquilo, não interessa. Deus me livre de falar algo contra isto, né? Contra essa pessoa, quem sou eu? Mas mesmo assim, ele não é o indivíduo escolhido por Deus para governar a igreja do Deus vivo. O Espírito Santo governa. Amém? Mas adoramos dizer, é uma coisa de destaque quando podemos dizer que pertencemos a uma organização tão grande. Você é cristão? Foi assim que me deparei com esse texto, quando estava no hospital e perguntava para um: você é um cristão? Pertenço tal e tal. Você é um cristão? Pertenço tal e tal. E uma pequena enfermeira veio até a cama onde eu estava lendo a Bíblia. Ela era uma jovem enfermeira, nova nesse piso. Ela disse: como vai? Ela disse: creio que o senhor é o reverendo Brana, aqui para fazer um exame de saúde. Eu disse: sou. Ela disse: posso esfregar as suas costas para que se sinta melhor com álcool?
Eu disse, pode esfregar. Enquanto esfregava minhas costas, ela disse, a que denominação de igreja o senhor pertence? Eu disse, eu pertenço à mais antiga denominação que existe. Ela disse, qual é a sua denominação? Eu disse, aquela que foi organizada mesmo antes que o mundo fosse organizado. Aleluia. Ou ela diz, qual? Creio que eu não conheço bem qual seja essa. Ela diz, eu pertenço a certa igreja e é essa organização. Eu disse, não, moça, essa só tem 200 anos, essa organização. Mas essa organização teve início quando a estrela das alvas junta cantava e os filhos de Deus rejubilavam quando viram a vinda do Salvador para redimir a humanidade. Ela simplesmente parou de esfregar minhas costas. Eu estava inclinado um pouco. Dessa maneira, para que a moça pudesse esfregar, ela era dos arredores de Coridon, pequena cidade próxima a Jeffersonville. Logo aqui, fomos conversando, ela diz, senhor, sempre aqui que se Deus era Deus, ele ainda é Deus hoje, justamente como era antigamente. Ela diz, embora a minha igreja abertamente negue isso, mesmo assim creio que essa é a verdade. Eu disse, você não está distante do reino de Deus. Ela diz, se ele foi curador, ele ainda é curador. Eu disse, com certeza ele é, minha irmã. Mas o homem que governar o homem, mas o homem quer governar e governar o homem. E o homem quer governar o homem, e o homem quer que o homem o governe. Ele não quer que Deus o governe. Amém. Então veja aí, irmãos, que o profeta está dizendo que tem homem também que quer ser governado por homem. Não é só o homem querer governar, mas tem alguém que quer. E eu sei de alguém que estava muito bem, foi buscar governo. Fez uma viagem, voltou com o governo na cabeça. Não tinha governo, agora tem governo. Foi buscar. E aquilo que busca, mesmo Deus falando que estavam rejeitando ele, eu falei assim, dê para o povo um rei, eles querem. Mas não era a vontade de Deus, mas eles queriam, então dê para eles um rei. E foi o que eles ganharam. Mas quando você vai buscar coisa, você traz coisa. E você faz disso um governo. E você passa a ser governado por esse governo. E daí você só pode fazer o que aquele governo manda. A hora, o dia, tal, a coisa que coloca, a coisa que não coloca. Só pode ouvir o que o governo quer que coloca. Ah, se o governador não colocar, não manda, se o governador não colocar tal fita, nós não colocamos tal fita. Mas se o governador colocar tal fita, nós colocamos tal fita. Se não for a ordem do governador, tal fita não vale. Mas eu pensava que todas as fitas devem ser tocadas a qualquer momento. Amém. Independente de governo. Porque o Espírito Santo tem controle total aí em todo o alimento. O alimento foi armazenado para todos nós. Amém. E não tem ninguém que tem controle sobre isso aí. Qual é a comida que você vai comer hoje? Qual é a fita que você vai ouvir? Quem tem esse direito? Não, mas agora temos a liderança. Se ele não colocar aquela lá, não vale. Como que não vale? Se uma fita não vale, outra não vale também. Se uma página da Bíblia não vale, o restante não vale também. Se uma fita não vale, as outras também não valem. Olha, alguém vai dizer para mim que hoje essa fita que eu estou pregando aqui não vale? Eu estou pregando a fita. Graças a Deus. Ah, mas não está sob o governo. O governo não mandou. Tem que vir em ordem. Gente, aonde está escrito isso? Em que mensagem, em que parágrafo da Bíblia? Temos a liderança. Não tem ordem de homem sobre nós. O pastor deve orar e sentir de Deus a necessidade do povo e o que eles precisam naquela noite. Amém. E tem que ser o pastor e Deus sobre o pastor. E ninguém sobre o pastor, nem os diáconos, nem a junta, e nenhum outro pastor.
Porque senão passa a ser um governo de um homem sobre o homem. Aí vira denominação. E nós não queremos denominação aqui, nem pensamento disso. Nós queremos o Espírito Santo sobre nós e a palavra como via, como mapa, como instrução. E o Espírito Santo dirigindo a coisa toda. Pois cada ministro que vem aqui, ele tem liberdade para orar e sentir de Deus que alimento ele precisa trazer naquela noite. E nem tem ninguém que dá ordem, porque ele tem que ser um suficiente capaz de saber o que é que o Espírito Santo está lhe dirigindo a fazer. Por isso que cabe ele orar, até que ele sentir o caminho abrir para ele. E ele vai tomar algo na mão ali e diz assim, é essa aí. Por isso que nós temos o armazém, cada casa tem um armazém. Está armazenado, não está lá. Então vamos lá, vai no armazém da tua casa. Temos a zero, temos o selo, temos pregação, temos muita coisa. E você vai olhar ali na mensagem, vai orar, e Deus vai dizer, é essa aí. Amém. E você vai e faz, e está bem, está tudo certo. Porque você não vai pregar algo de si mesmo, vai pregar a mensagem. Amém. Que o Espírito Santo lhe deu naquela noite, ou naquela manhã, para trazer ao povo. Então você não vai pecar por fazer a vontade do Espírito Santo. Vai pecar se você não fizer. Então, se Deus está te dando direção, vá e faz. Não se recue. Não tema os homens, teme a Deus. Porque você tem responsabilidade, nós temos de dizer o que está para ser dito naquela noite. Esse aqui que estou trazendo aqui foi o Espírito Santo que me dirigiu. E tem muita coisa para ler, mas não vai dar tempo de ler tudo. Só mais um pouquinho aqui. Então diz o profeta assim, né? Então, agora, a nossa grande era da igreja em que vivemos, nós, eu creio nisso de todo o coração, que nós seguimos exatamente ao contrário do que Deus ordenou que fizéssemos. E as últimas palavras do nosso Senhor e Salvador foram em Marcos 16. Ide por do mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Se pegar na serpente e beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Puseram as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não existe não existe qualquer filho de Quis ou qualquer outro que possa produzir isto fora da liderança do Espírito Santo. Mas nós fizemos escola, fizemos seminário, fizemos organização para satisfazer e parecer com o restante do mundo. Agora, o Espírito Santo era o líder desta nação, e esta nação costumava ser governada quando prepararam a declaração da independência, e havia uma cadeira a mais que se encontrava ali. Não um bocadinho de dúvida, não há um bocadinho de dúvida na minha mente, que o Filho de Deus sentava naquela mesa quando essa nação foi fundada com a base nos princípios da liberdade de religião e a liberdade para todos, baseada na palavra eterna de Deus. Mas corrompemos isto, política, e fizemos homens entrar aí com o nosso voto, sob compra e venda e promessa de falsidade. Até nossa nação e nossa política e nossa democracia estão tão poluídas a ponto de estarem tão entrelaçada com o comunismo e todo tipo de ismo. Então, o profeta fala que havia uma cadeira a mais lá, e nessa cadeira estava vazia, ninguém sentava. Quando se reunia lá no congresso lá, americano, ninguém podia sentar naquela cadeira. E sentia-se que naquela cadeira sentava o Senhor Jesus. Mas aí não precisa mais da cadeira, porque ele não senta mais. Assim como a igreja colocou Jesus para fora, na era de Laodiceia, a nação também colocou. E ela está pobre, miserável, desgraçada e nua, pior de tudo que não sabes. E assim estão os sistemas. E qualquer um que entrar por organização já sabe para onde vai cair. Laodiceanos.
Nós não queremos Laodiceia. Queremos ficar aqui fora, onde Cristo está, onde a palavra está, mas sem ninguém governando sobre nós, a não ser o Espírito Santo e a mensagem. A liderança de um só homem não é a liderança humana. Os pastores não podem liderar humanamente. Ele tem que liderar com a palavra, como diz Paulo em Hebreus. Obedecei vossos pastores que vos falaram a palavra. Sem a palavra, a liderança é humana. E quando você tenta dar ouvidos a coisas que não funcionam de acordo com a mensagem, a coisa sai fora da ordem. Nós não queremos homens sobre nós, queremos o Espírito Santo. Está tão difícil hoje aumentar isto, porque o povo se inclina demais para o mundanismo, demais para a política, demais para as denominações e esquece do poder do Espírito Santo. Não tem mais aquela confiança. Tempo de orar, tempo de consagrar, parece que o povo perdeu. E é ali que está a vitória, é aí onde que Deus vem. Amém. E quanto mais se afasta disto, mais ele se afasta. Aí não tem mais poder. Cadê a cura? Cadê os sinais? Se o Senhor está conosco, onde estão os milagres? Amém. E os dons não encontram seu lugar? E o que é isso? Porque o povo não está fazendo aquilo que deve ser feito. Quanto mais você se aproxima dele, mais você ora, mais você vê o poder dele vindo. Se afasta dele um pouquinho para você ver como você vai se sentindo vazio e sozinho. Porque você abandona, e a coisa mais preciosa, e o que nós temos que é segurar ele, e não se afastar dele. E quanto mais se afastamos, mais o inimigo vai descendo, vai entrando. E a carnalidade, as concupiscências, os olhares para coisa que não deve olhar, o buscar coisa que não deve buscar, e aí a coisa vai ficando bem carnal. E não queremos viver uma vida carnal, temos que viver uma vida espiritual. Como diz Paulo, crucificar a carne com suas paixões, mortificar nossos membros, né? Para podermos servir a Deus. Então não podemos servir a Deus de qualquer maneira, não podemos nem mesmo ser pastor de si mesmo. Devemos subjugar, submeter-nos à vontade do Espírito. E está aí hoje um tempo oportuno para nós preparar melhor nossa condição. E é um tempo de endereçar as lâmpadas, você sabe. Encher o vaso, aparar o pavio que fumega e colocar a coisa em ordem. Porque a qualquer momento pode vir um movimento aí rápido de poder e você ficar para trás. E está em lugar que não deve estar, falando coisa que não deve estar falando, pensando coisa que não deve estar pensando. E Cristo está ali, vindo, e você vendo, olhando para o mundo. E virar das costas para Cristo. E quando começa a olhar para o mundo, você faz o quê? Começa a dar as costas para quem? Nós não queremos dar as costas para ele. Temos que olhar somente para Jesus, autor e consumador. Vire a face do mundo, volte para Cristo, volte a olhar, veja a tua condição, se examine. Temos que fazer isso. E a oração ajuda, consagrando, orando, como o irmão Oswaldo sempre tem dado esse toque para nós, porque o povo de Deus hoje está orando muito pouco. Está muita internet, muita distração, muita. E isso vai decaindo. Eu não sinto mais nada, eu sinto um frio, vou no culto, mas você não faz a preparação, vem de qualquer maneira, sai de casa e o culto começa em casa. A igreja é só uma continuação da sua casa. Se em tua casa você não anda bem, chegar aqui você vai estar mais frio que... meu amigo, é em casa que a coisa tem que, joelho no chão, quebrar o gelo, quebrar as atmosferas, romper os poderes de Satanás, que está vindo com tudo. Vocês acham que ele está brincando de ser Satanás?
Ele é ardiloso, ele está vindo com fúria. E diz o profeta, atirando os seus últimos cartuchos, porque sabe que o fim dele é pouco. O fim dele está aí. E os dias dele são poucos. E nós vamos fazer o quê? Ficar de braços cruzados, olhando. Não, meus irmãos, temos que ralar o joelho. Sair nas madrugadas da cama, mesmo frio. Enfrentar as madrugadas lá no joelho no chão e ó. Bater até alcançar a audiência com Deus. Não é aquela oraçãozinha xoxa de 15 minutos. É ficar até quase não ter mais nem energia. E ali você vê que depois de um tempo você sente que algo começa a acontecer. Depois de uma longa persistência na oração. E essa oraçãozinha de ficar ali 15 minutos apenas, tudo bem, nada contra, não vou dizer nada contra isso. Mas mesmo assim, não está bem. Não é a vontade de Deus que nós oramos tão pouco. Os cristãos antigamente oravam dia e noite, desmembrando. E até no gelo. Até em lugares frios, lugares gelados. Como o George Washington ficou naquela batalha a noite inteira no gelo e nevando, porque ele sabia que ele ia ter uma batalha no dia seguinte, que era crucial. Sabe que é não ter uma coberta nas costas, não ter nada. O seu soldado não tinha nem sapato para pôr nos pés. E estava caindo neve para lascar. E o rio gelado. E ele debaixo de uma árvore lá, e caindo aquelas pétalas da neve nas costas dele. E ele ali, ó. Aleluia. Ó. Deus seja louvado. Mas quando ele saiu de manhã, um homem atirou um mosquete, a bala, e atirou na direção dele, bateu no casaco dele e caiu. Amém. Não atingiu ele. Ele venceu aquela batalha. Aí conseguiram a independência americana. Porque era a batalha contra os ingleses. Para tornar a América independente dos ingleses. E o George Washington foi esse grande general cristão. E que ajudou depois a escrever a Constituição e o dólar americano. Viu? Foi tudo inspirado. A Constituição americana nunca foi... Desde que foi montada, nunca foi quebrada. Nunca foi tirada assim, ela continua. E hoje, a moeda americana foi inspiração. E você vê que quando fez o dólar americano, lá, $1, colocaram a águia como símbolo da América e colocaram o grande selo do outro lado com o olho na pirâmide. Nos dias dos primitivos. Oremos, graças a Deus. Amado Senhor Jesus,